Deixa eu apresentar meu convidado aqui, porque fazia tempo que eu queria tê-lo aqui no programa. Eu o considero como um paizão, porque me ajudou demais na carreira, fazia de tudo para que eu acompanhasse a Winner Limeira. E olha, eu mandei fazer esse troféu junto com o Renatão de Nova Itália Porcelanatos. O que me causa estranheza é o ano 2019, para você ver a insistência para ter o Cássio Roque aqui no meu programa. Brincadeiras à parte, logo depois entrou a pandemia, né? Aí infelizmente ficou ruim e a gente ficou preocupado com esse vírus, mas agora, graças a Deus, tudo voltou ao normal e o Cássio Roque está presente. Olha, Cássio, você Pimba, você pode ter certeza que você Pimba recebe esse troféu em nome de todos os limeirenses. Que eu posso falar um obrigado por tantas alegrias que você nos deu através da Winner Limeira, nossa saudosa Winner Limeira Basquete. A gente era feliz e não sabia, né, Cássio? Boa noite, bem-vindo ao programa. Mar, Luciano, Thiago e todos que estão nos acompanhando aí. Éramos muito felizes mesmo, né? Eu me realizei com esses anos que eu tive lá, sei das dificuldades que eu passei durante todos esses anos, tinha as alegrias, as dificuldades, mas valeu. Valeu e muito obrigado pelo troféu. Estou vendo minha foto aqui, 10 anos atrás. Tempo estraga, gente. O João Valdir fala que o tempo é a máquina de fazer monstro, né? O João Valdir sempre falou isso. Cássio, a gente vai falar muito da Inter também, que tem ligação com você, tá bom? Queira ou não, eu acho que um dia o Cássio ainda vai ser presidente da Associação Atlética Internacional. Mas como é que foi aquele setembro de 2015? Eu fui surpreendido, eu estava no Broa, para você ter uma base. Meu aniversário, aí de repente me telefonam. Olha, Edmar, o Cássio Roque está fazendo nesse momento uma coletiva de imprensa, cadê você? Eu falei, eu não estou comemorando meu aniversário fora de Limeira. Ele falou, rapaz, você não vai gostar. É pro fim da Winner. Parei o carro e comecei a chorar, Cássio. Porque a maior alegria minha era acompanhar a Winner. Você sabe, você se esforçava para que eu viajasse junto com a delegação, para que eu, com a minha malinha de transmissão, levasse para Limeira e região todos os jogos da Winner transmitidos. Como é que foi aquele dia para você? Foi o pior da sua vida? Foi. Com certeza foi. 2008 já tinha passado por uma situação semelhante, né? Porque aquela crise de 2008, Lehman Brothers, muita dificuldade para as empresas, mas tive que terminar o time, né? Mas me parece que a gente conseguiu enxergar uma perspectiva de volta. E, de fato, um ano depois, conseguimos voltar, né? Mas dessa vez eu sabia que ia ser muito difícil, porque nós passamos 2015 e 2016, o Brasil decresceu o PIB em 7%. A crise estava muito forte. E eu fui até o meu limite, eu poderia dizer até um pouco além do meu limite. Dali em diante seria irresponsabilidade da minha parte, né? Eu tinha que tomar conta das empresas, situação difícil no país. E eu tive que terminar. E é difícil porque você caminhou 13 anos com o time. Aquele último time foi um belo time. O melhor de todos. Todos os jogadores muito, muito unidos, empenhados. Fiz de tudo 2 meses antes. Eu reuni com os jogadores, que a coisa já estava difícil. E antes eu me reuni com o Renato, que naquela altura o Renato já era... Supervisor, o gerente do time, né? Nós falamos, Renato, vamos fazer o seguinte, para continuar isso aí, vamos ter que reduzir em 20% o salário de todo mundo. E nós nos reunimos, eu lembro que nos reunimos na sala de reunião da imobiliária, que hoje é minha sala, né? E todos os jogadores aceitaram de pronto, ali. De pronto, né? Porque em 13 anos de time nunca teve um único dia de atraso, num único mês de salário. É verdade. E eles consideravam muito isso, né? Mas chega uma hora que não dá mais, né? Por mais que eu tentei de todo jeito, gente. É que as pessoas não sabem, né? Mas eu visitei empresas de Limeira, fora do estado, e tentava de tudo para continuar. E era um time que não era barato, né? Teve a questão do dólar, nós tínhamos jogadores estrangeiros, 3 jogadores estrangeiros. David Jackson, um deles que era caríssimo. Caríssimo, tinha o Chris Ramon. Chris Reis. Daí você contrata o jogador com o dólar 2-1, de repente está 4,50 para 1. Quer dizer, o salário dele dobrou, né, em questão de meses. Então foi um dia muito triste e até hoje eu... Tá, o que passaram, né, e que você também comentou, no dia que você toma a decisão de parar o basquetebol, você tinha 2 ou 3 empresas que ajudariam a Winner com X, 30 mil, 15 mil mensais.
e ao mesmo tempo essas 3 empresas entraram em contato com você e disseram, olha, a gente não vai ajudar mais. Exato. Não foi vamos isso. Renovar mais. Não vamos renovar. Não vai renovar. Então, você tinha, por exemplo, as minhas empresas, elas representavam 70% do orçamento do time. Aí eu já sabia que eu tinha que parar de patrocinar. De repente, os outros 30 que eram conseguidos através de outras empresas deixam de patrocinar. Eu falei, é impossível, né? Não tem como continuar. E, infelizmente... Quando termina, Cássio, quando termina a coletiva de imprensa e todo mundo vai embora, você fica na sala com o Osmar e com o Renato Lamas. Como é que foi aquele momento? Foi triste desde a manhã, né? Desde a parte da hora que eu acordei, que eu chamei o Renato, o Osmar, que era o presidente, e a gente conversou, daí chamar os jogadores, dar aquela... Primeiro na imobiliária, né? Chamar os jogadores, falar para eles, você vê o jogador chorando... foi muito, muito triste, muito difícil de assimilar, sabe? Nós conseguimos, inclusive, Edmar, logo depois, um contato com o Vasco da Gama. Eu lembro. Nós trouxemos um diretor do Vasco aqui, o senhor Fernando Lima, que eu conheci através da Liga Nacional de Basquete, e ele se dispôs a ficar com todo o time, né? Conversou individualmente com cada jogador, viu as questões salariais e os salários que eram pagos aqui, ele assumiria lá, mas daí é a questão, né? Cada jogador tem um empresário, cada empresário pensa de uma maneira, tenta encaixar o jogador aqui, ali, lá, e não deu certo. Só foram Fioroto, Nezinho... Mas não foi no primeiro momento. Foi, né? Depois, né? Foi no primeiro momento, Teichmann. Mas todos eles saíram sem um único real para receber. E jogadores que, por exemplo, o Bruno Fioroto, ele estava machucado. O time encerrou em setembro. Ele continuou recebendo normalmente, o contrato dele até junho. Quando chegou em abril, ele já tinha condições de jogar. Aí ele foi contratado por Rio Claro. Ele jogou abril, maio, junho em Rio Claro, com a Winner pagando. Entendeu? O Rio Claro contratou e quem pagava era o Winner. Até venceu o contrato dele. Então, em função da maneira como nós nos relacionávamos com esses jogadores, é que existia essa união e todos eles falavam, a equipe da Winner era diferente. Tá. Então, a estrutura era diferente. Mas tem um outro porém também, o Luciano gostaria de ouvi-lo também, que muita gente dizia o seguinte, o Cássio é muito paizão, o Cássio faz além do que deveria fazer, porque o Cássio é além da quadra, o Cássio não só paga o salário dos jogadores, ele quer que os jogadores morem bem, então eles usam apartamentos, casas na imobiliária Rock. Eles têm que comer bem, então eles vão no restaurante Iguaíba, almoçam e jantam. Olha, mas o David Jackson tem um filho que precisa continuar falando inglês. Então o Cássio arruma uma escola em Campinas e pega um motorista particular para levar a filha do David Jackson para estudar. Você não se arrepende de ter feito tudo isso? Você não acha que você exagerou um pouco de ser tão paizão e que talvez isso possa ter prejudicado um pouco financeiramente o time? Financeiramente não tenha dúvida, né, Edmar? Talvez financeiramente tenha sido compensado porque nas negociações que nós fazíamos nas contratações dos jogadores, nós pagávamos salários muitas das vezes inferiores que eles receberiam em outros lugares. Perfeito. Porque aqui eles tinham certeza do recebimento e tinham essas vantagens. Por exemplo, todos os jogadores tinham bolsa de estudo, todos os jogadores tinham plano de saúde, inclusive familiar, todos os jogadores moravam bem, almoçavam, jantavam bem, né? Tinha uma estrutura de fisioterapia, médico exclusivo. Gregory Book à disposição deles. Gregory e o doutor Adolfo. Adolfo Navas. Até para mulher de jogador acompanhava em parto, cirurgia, enfim. Por um lado, sim. Por outro lado, talvez financeiramente até compensasse nas negociações. Entendi. O que eu acho que eu errei, e hoje eu não faria dessa maneira, é ter o contato direto. Nesse ano... Muita abertura, você está falando. De falar direto comigo. Tá. Aí fica difícil. Você tinha que ter uma pessoa... Hoje, no caso, o Renato Lamas... O Renato, nesse último ano, que ele foi o gerente, eu percebi, ainda falei assim, se um dia continuasse, ele seria esse gerente, e eu falaria, Renato, o orçamento é esse. Negocie com os caras, entendeu? Porque para mim é difícil, o cara chega, conta um drama, meu filho, minha mulher, não sei o que lá, eu preciso disso, preciso daquilo. Cássio, eu lembro de uma frase, Luciano, me permita até falar, eu lembro que você falou o seguinte, a minha sorte, agora já foi o time, já faz tempo, tá? A minha sorte é que minha esposa não pega o canhoto do meu cheque.
Verdade. uma frase que você falou que entrou na minha cabeça e uma outra frase que você falou para mim eu guardo até hoje. Falei, Edmar, se eu guardasse metade do que eu investi, minhas empresas hoje estariam bem melhores. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo momento que nós vivíamos, na dificuldade, as empresas pagaram por conta desse patrocínio longo que foi, né? Em relação à Érica, mais do que isso, além dela não questionar, quando eu falei não ver o canhoto, porque ela nunca questionou. Isso. E mais do que isso, Edmar, quando terminou o time, ela acompanhava o meu dia a dia, minha dificuldade, meu sofrimento em buscar patrocínio. Ela chegou a falar, venda 2 imóveis e continue o time. Que Então, baita esposa. Você ouvir isso... Baita esposa. Entendeu? Quer dizer, ela sabe que o seu, sabia a importância o seu daquilo pra bem, mim, a sua felicidade, a sua Exato. alegria. O Cássio, Luciano, ele, quando eu ia cobrir um treino, ele corria em volta do Volucato. Para você ver o amor dele pela Winner, ele podia fazer exercício em academia, correr na rua. Não, ele corria no Volucato. Participava com os atletas? Direto. Participava, né, cara? E você também, deixa eu só dar uma ajeitadinha ali, e o Lu também participou de tudo isso através da torcida, né? Mas, Cássio, que amor que você tinha, né? Pra mim era aquilo. Na verdade, Neymar, eu acho que eu fui tenho certeza, né? Eu fui um atleta frustrado. Você falou isso pra mim um Desde dia. criança, o meu sonho era ter vivido no esporte. Eu sempre pratiquei todo tipo de esporte, mas nunca ia ser atleta, né? Eu não tinha, acho que, condições de ser atleta. Nunca foi bom de nada a ponto de ser atleta. Mas o meio esportivo sempre me encantou, sabe? O jogo, o desafio, aquilo mexe comigo. Mexia e mexe comigo. Então, talvez eu acho que tenha errado o esporte, né? Não, mas pelo tamanho, quanto? De 1 metro e? Não, mas se eu fosse ter um futebol, por exemplo, você pode transformar aquilo numa empresa e faz aquilo virar, né? Você vê quantos times hoje são empresas e vendem jogador. O basquete não. Você investe no menino desde os 14 anos, chega aos 18 e fala muito obrigado por Betinho, tudo. Derek. Exemplos, tantos, né, Lu? Exemplos. Sim. Então o basquete não dá. Mas eu viver no meio do esporte, para mim é fundamental. Tanto é que eu acompanho esporte, assisto, me envolvo, adoro esporte. Só né? que o que ele falou pra gente antes de começar o programa? Quantos jogos de basquete Luciano Trevisol, Nesse Cássio período, Roque né? acompanhou após 2015? Final paulistano jogo. e Bauru. Final do NBB, eu acho que foi 16, 17, não lembro. E foi Araraquara. E o Demetrios me ligou, falou, Cássio, acho que era o 5º jogo, né? É o 5º jogo. Pode ser que Bauru seja campeão. Você não vai estar assistindo meu jogo, você que me deu a oportunidade de ser técnico. Né? Eu falei, eu vou. Eu fui com a Érica. Né? Daí nós assistimos o jogo. Foi o único jogo que eu assisti desde 2015. Eu não consigo assistir nem na televisão. O pessoal da Liga não sabe isso, porque eles me convidam para ir em todas as reuniões. Ele fala, hoje eu não posso, eu não consigo assistir. O único perrengue que eu tive até hoje na Winner, eu tive 2. Cara, como é que pode, né? Eu não consigo entender. O Zanon é muito meu amigo, eu sou grato a ele, mas é um secretário de esportes que viveu do basquete. Eu acho que você também não entende a cidade não ter o basquete. Então, quer dizer, é só o Cássio Roque que consegue fazer um time de basquete? Eu acho o seguinte, eu sempre comento isso, eu acho que outras cidades já passaram por momentos semelhantes. Né? O time acabou e anos depois voltou. São José dos Campos foi assim, Mogi das Cruzes foi assim, Bauru foi assim, Rio Claro foi assim, mas eu acho que, diferentemente das outras cidades, Limeira nunca teve um... Eu acho que Limeira nunca teve, não, vamos mudar um pouco. Limeira precisa ter algumas pessoas que se envolvam, que tenham interesse na volta do basquete, e tendo o Zanon como secretário de esportes, e tendo, portanto, a ajuda da prefeitura, que não necessariamente significa dar dinheiro, Isso. eu acho que é muito mais fácil montar o basquete. Não é? Mas eu não sei o que você falou. Como o time chamava Winner, e a Winner está ligada ao Cássio, então parece que fica um bloqueio, mas nada impede você fazer Limeira basquete. Não precisa ser o Winner, aliás, nem pode, né? Mas que seja outro time. Como é que é seu dia a dia, Cássio? Onde você vai, alguém fala, volta com o basquete, Cássio. Você deve ser assim, em qualquer lugar que você vai, alguém chega, ô Cássio, não vai voltar ao basquete. Você não vai voltar, Cássio? Fala. Todo mundo? Escuto pra caramba. Obrigado, eu era feliz e não sabia. Você conhece de algum lugar? Fala, claro, não saí da Winner. Ô Cássio, no momento que ficou insustentável, né, a permanência do basquete, da Winner, né? Não surgiu nenhuma empresa Não.
Era um momento difícil para o Brasil, Luciano. Eu vou tocar, mas quero o meu nome. Tira o Winner, põe. Não era um momento difícil para o Winner, para o Cássio, para o Era questão do país Brasil, mesmo, né? Cara. Se você falasse naquela época patrocínio de qualquer esporte, o cara te jogava para a janela, né? Isso é verdade. Sabe? Desemprego. Não tinha nem conversa. Economia, desemprego lá em cima, decrescendo o PIB. Sim. Horrível, cara. Como é que você vai falar de patrocinar esporte? E Edmar e Cássio, né? E no momento que a Inter parou de disputar os campeonatos brasileiros, não levava mais o nome de Limeira no âmbito esportivo, isso, né? É verdade. Os 4 cantos do país, a Winner fez muito bem esse papel. E passando fronteiras, né? Não, quando disputar, chegou no Sul-Americano, eu falei assim, né? Sonho realizado, sonho realizado. Acho que nós temos tanta história legal. Esquece o dia que acabou, velho. Viu? Falando do Zanon. Começo, assim, tá bom. Falando do Zanon. A gente sabe que criou-se uma animosidade muito grande entre vocês dois. Porque, se eu não me engano, vou puxar lá na memória, quando a Winner parou, depois lá na frente o Zanon quis montar a equipe, mas sem você, algo parecido disso. Hoje vocês se falam, tá tudo normal. Eu sei que você não guarda mágoa, você não tem esse perfil. O Zanon acho que já tem, porque ele é bravo. Mas você não. Não guardo mágoa nenhuma. Eu não consigo não gostar do Zanon. Nem tem como, né? Eu não tenho mais relacionamento direto porque a gente não tem mais afinidade, né? Nós tínhamos o basquete que nos unia. Olha lá, Cássio é o clone do Zete. Muita gente fala isso. É mesmo? Muita gente, Tá. Clone é forte, mas que é... Essa foi boa. Vai. Lembra. Mas, na verdade, assim, eu acho que eu tenho uma dificuldade em encerrar time, tá? Eu não sei fazer da maneira adequada. Eu tive problema com o Zanon e com o Demetrios. Porque quando, em 2008, o time acabou, eu falei isso, não falei para o Zanon, inclusive. Falei, inclusive para ele, mas falei em entrevistas. Eu prefiro acabar com o time do que dispensar o Zanon. Porque eu sabia da importância dele desde a montagem da equipe. E nós éramos muito amigos. Tá? Quando, em 2008, passou por uma situação semelhante, quando foi no mês de março de 2009, né? O time 2009. Nós fomos campeões em Franca, dia 23 de janeiro. A crise vinha desde setembro de 2008. E em março eu já sabia que ia ser muito difícil. Eu comecei a buscar alternativas de empresas, corri para todo lado desde março. E eu não comuniquei ninguém, nem o Zanon. Aí, quando chegou no mês de junho, falou, olha, tá difícil, não sei se vou continuar, tal. Quando chegou no dia 30 de junho, que eu dei com prazo para mim mesmo, eu fui lá e anunciei. Então, a sensação que talvez o Zanon tenha tido é assim, pô, o cara acabou com o time, não falou nada comigo, não lutou para continuidade, entendeu? Então ficou esse mal-estar. Em relação ao Demetrios, foi mais ou menos parecido. Que ele estava sabendo que estava difícil, eu falei, Demetrios, não vai dar quando acabou o NBB. Não vai dar, tá difícil, tal, não sei como é que vai ser. Um dia ele entrou na imobiliária e falou, Cassião, você precisa definir que eu preciso seguir minha vida. Entendeu? Profissional, preciso seguir minha vida. Talvez ele tivesse propostas. Ele não foi me pressionar, não. Entendi, perfeito. Mas eu senti mal aquela hora. Tá resolvido, pode ir. Entendeu? Tá resolvido. Então, e pegou mal. Porque eu não acabei com o time, ficou mais um ano. Perfeito. Aí eu efetivei o Dedé e continuamos mais um ano. De maneira maluca também, né? Não era para ter continuado aquele ano. Então, o que passou na cabeça do Demetrio? Pô, ele me dispensou, pôs o Dedé no lugar. E continuou o time. E não foi assim. Perfeito. Tem uma diferença de um lapso de tempo. Tem um jogo de cintura ali. Sabe? Viu? É difícil você estar também com o estresse lá em cima, emocionalmente abalado, e ainda tem que pensar, olha, tem que falar assim, assado. Porque todos eles são profissionais. Acabou o time aqui, eles vão jogar ali. Sim. Eu não, acabou o time aqui. E precisam aqui, mesmo, né? Seguir a carreira. Eu não só fui no enterro, como fui enterrado junto. Sim. Você vai responder um quiz? Não é um quiz. Não é um quiz. É um questionário. Mas você tem que responder. Você não vai pipocar. Não, eu minto também, né? Não, mas não é pra mentir. Isso aqui não é pra mentir. Eu não pipoco, mas eu minto. Não, isso aí não é pra mentir. Qual foi o melhor jogador da Winner? O Nezinho. Nezinho. Eu não vou falar tecnicamente, eu acho que mais impactou. Eu quero que você responda, mais impactou. Nezinho. Tô justificando. Melhor técnico. Pô, você fudeu, né? Você falou que você ia responder. Dedé. Ó, até agora, 2-2. Tá. Porque eu posso responder também. Eu ia também. falar isso daí. Todos. O melhor técnico da Winner Limeira se chama Dedé Barbosa. Ponto. Mas eu tenho que justificar depois, senão eu vou ganhar mais 2 inimizades, né? Então justifique. O Zanon... Não, o Zanon, o Zanon é técnico criativo, muito bom técnico.
Às vezes eu acho que faltava foco. Demétrios, foco excessivo, disciplinadíssimo. Às vezes faltava jogo de cintura. Dedé, tinha jogo de cintura, foco, faltava tomar Rivotril. Tá, concordo plenamente. Plenamente, assim Mas os três são excelentes Tá técnicos. Cara. O Zanon parou porque ele quis. Senão ele continuaria sendo técnico em time de ponta no Brasil. E os outros dois estão aí. Então vai. Terceira pergunta. Qual foi a vitória que mais te emocionou? São duas, né? A minha também são duas. São as duas finais do Paulista. As duas finais do Paulista. Cada um por sua minha razão. A minha uma, que foi em Franca a primeira, que no último final. minuto eu não narro, eu só choro. Que, aliás, meus filhos se perguntaram dessa narração. Tá. Que alguém comentou com eles e eles falaram, nunca ouvi. Nossa, é linda. Quer dizer, linda, só eu tem eu já chorando. vi. Só tem eu chorando, não tem narração. Tá. Tá. A segunda, qual? As duas finais que você falou. Pra mim foi Franca aqui, que o Duda corta a mão no ralinho. Nós fomos pra semifinal, fomos pra final contra Fomos o pra Coque. final contra o Coque, 2005. Não, o campeonato Paulista de 2004. 5, Não, isso. Paulista de 4. É que jogava na janeira de 5. Isso, jogou janeiro de 5, que o Coque tinha Nezinho, Cipriano, Renato, aquele baita time. Então, pra mim, as duas mais emocionantes. A derrota mais frustrante. Eu coloquei 3 aqui. Pela circunstância, não pelo momento. Uma contra a Mogi aqui, que foi uma coisa impressionante. 35 segundos, 5 pontos na frente, posse de bola. Você Quem perde matou o a jogo. jogada? Gustavinho. Gustavinho, ou Anão. O anão. Matou o jogo. Esse jogo foi... Não, eu acho que era quartas de O final Daniel do Alemão, NBB. o Daniel Alemão estava em Mogi. No Mogi. Acho que foi quartas de final. Né, Filipinho do NBB. acabou com o jogo. E não era perder. Eu acho que, pelo time que nós tínhamos, a derrota contra o Flamengo, uma delas, na semifinal, que Foi- o Flamengo também... Foi lá no Tijuca, Porra. mas não tem como. Não tinha como. Não, mas e aquela do Paulistano, 92-90, que tem no livro? Aliás, deixa eu mostrar o livro aqui. Tá valendo 5 hoje, eu tô bonzinho, hein? 5 livros da Winner, tá bom? Ó, a história inteirinha do nosso basquete. Tô bonzinho hoje, hein? 5. Puta, a Erika mandou falar pra você, ela não tem uma foto dela aí. Ah, jura? Eu falei assim, vai ser difícil consertar, só você lançar outro livro, né? Verdade, não tem foto da Érica, rapaz, a primeira dama. Tem a foto aqui, ó, contra o Boca Júnior. Essa foi uma vitória Isso foi... maravilhosa contra o Boca Júnior. Cada ano, cada vitória, Tá. Eu lembro de uma história interessante, acho legal. Essa do Boca Júnior, ginásio do Obras Sanitárias. Obras né? sanitárias. Aí Eu tava narrei o jogo. sentado aí, eu era que as crianças, tinha mais uns torcedores e tal, e atrás ficou a torcida do Boca. Né? E o jogo tava meio pau a pau, daí chegou no quarto, o Nezinho acho que meteu 3-3 seguindo. Eu quase morri aquele dia. Né? Aí eu lembro que um torcedor da atrás, ele falou assim, Nirro de uma puta madre! Eu olhei pra ele e falei, pô, você caprichou agora. Nirro de uma puta madre! Olha que sonoro que foi. Ó, derrota pro Paulistano aqui, que o Chamel, aquele time do Chamel, Gema, Janjão, Ricardo Renato. Probst, Renato, Guilherme. 62-60, que tem o Telmo chorando. verdade. Copiosamente em 2006. Outra derrota pra Cisa aqui, que você fez a limpa. Assis. Ganhando de 20 pontos, aí o Di começou. Pá, meter bola em Assis, lembra? Verdade, cara. Metia a bola, aí você limpou todo mundo. Entre eles o Telmo. Assis, tem história. Vamos contar a história. Vai, do jogo de Assis. fala. O ginásio que não tem cabine pra narrar, eu narrava na quadra. Nós íamos jogar em Assis e era um jogo decisivo para ir para a final do primeiro título. Sim, Foi a estreia do Chamel. foi. O Chamel foi contratado em Araraquara. Eu tava narrando Exatamente. o jogo, ele estava lá. Tem historinha também do Chamel, eu vou contar. Pode falar. Em Araraquara. Foi Araraquara, foi uma cidade lá perto, Baté. Não, mas ele tava no ginásio de Araraquara e daqui a pouco eu olhei e falei: Ei, Chamel, que você tá fazendo aqui? Vou jogar em seu time. Eu falei: opa! Já deu a primeira mão notícia. Aí, jogo em Assis. Nós precisávamos ganhar lá. E foi um playoff aqui com o Assis. E o Nezinho fez uma cesta no final, vibrou na cara do Bahia. O Bahia ficou pistola. Nossa. O Bahia estava em Assis, né? Sim, André Bahia. E aí, o jogo em Rodrigo Assis. Bahia. E Assis o bicho pegava, né? Aí, ligo para a federação e falo com o seu Tony. Né? Seu Tony, quem vai apitar lá? Então, ele fala assim, então, Cássio, tô com dificuldade. Ninguém tá querendo ir. Ele fala assim, seu Tony, passa os nomes para mim.
de vários árbitros. Aí eu peguei e liguei para 3 árbitros que eu tinha confiança, eles foram lá, apitaram certinho. Que legal. Certinho. E faltava, acho que 30 segundos, 1 minuto, vai. O time estava ganhando de 15 pontos, 10 pontos. O Renato batendo bola, o Bahia só fazia assim, olhar para ele, sabe? O Proviozan, que era o árbitro, chegou pro Zanon e fez assim, ó. Troca o Renato. Troca o Renato. Que ele vai apanhar aqui. Nossa, mas Então, cada tem história. E o Chamel? Do Chamel foi em Ibaté, uma Copa... Na São Copa Paulo, PTV. PTV. Copa PTV, o Winner foi campeão, Copa pô. PTV. Eu tô lá no jogo, no intervalo eu vou no bar. Eu com o Caio, meu filho. Aí chego no bar e encontrei com o Fernando Mauro, que era o reitor da Uniara, que era o time da Araraquara. Aí ele chegou para mim, ô, cara, tá bom, tá bom. Ele falou assim, ó, melhor armador do Brasil tá aí. Peguei o leite, tinha um lemãozinho assim, do 1,70 m, né? Pô, Fernando, quem é esse cara? Não, atrás dele, porra. Era o Chamel. E o Chamel, não era início de campeonato. Falou do Chamel, mas a coisa foi, né? Aí, o Chamel só poderia ser contratado substituindo um outro gringo. E nós tínhamos um gringo. Marcos Sykes. Marcos Sykes. Marcos Sykes nunca jogou. E esse cara, no último jogo que ele jogou, 2 jogos, 3 jogos, ele torceu o tornozelo. E ele ia ficar 2 meses parado, porque o tornozelo era uma bola, ele já era meio fora de forma. Como falava o Renato, pô, patrão, chefe, nunca vi você trazer gringo bundudo. Trazer gringo bundudo, pô, não tem. Que da hora essas histórias, Aí cara. chegamos, ó, negada, Doc, eu Adolfo, Sykes vai ter que voltar para os Estados Unidos. Não tem, ele tá vetado. Vetado. Conversamos com ele, dispensamos e contratamos o Chamel. Pelo valor do salário do Sykes. Olha isso. Caramba, então vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Então, derrotas frustrantes... tem mais quiz ainda. Tá. Pra mim, Joinville também aqui, no NBB, foi doído. Foi muito doído. Porque se ganha aqui, jogava lá, né? O quinto. Ou o quarto, né, no caso. Eles tinham vantagem. Tinham vantagem. Eles tinham vantagem. Isso. Quinta pergunta. Um jogador que você não botava fé e que te surpreendeu. Você falou assim, pô, o técnico pediu contra você. Você falou, não, mas esse cara, e no fim ele acabou sendo uma surpresa legal. Não vou falar de um jogador. Vou falar de um time. Um time. Não, tem que ser um jogador, senão você não ia pipocar. Mas não. Que eu não queria, o técnico. Não é que você não queria. Ou você não botava fé. Porque eu não conhecia, ou porque eu não botava fé. Um jogador que você não botava fé, mas que virou um jogador interessante. Porra. Acho que o Bambu. Boa. Bambu. Fez a cesta do Bi. O Bambu era bom jogador, mas ele faltava um pouco de sangue na veia, né? E ele jogou pra caramba naquele campeonato. Mas naquele time, esse time do Bambu... Tatu armador. Tinha acabado o time, 2009. Eu lembro. Aí chega em 2010, início de 2010, eu comecei a pensar, será que dá pra voltar? As coisas tinham melhorado, será que dá pra voltar? Dá pra voltar? Aí eu tive um problema na coluna. E já tinha decidido, era abril, maio, tinha decidido, vamos montar o time. Problema na coluna, fui com o Doc, né, com o Adolfo. Falei, Doc, não tô aguentando. Ele falou, cara, você só pode tomar morfina se for internado. Falei, então me interno. E eu fiquei internado na Santa Casa, no Frei Galvão, tomando morfina. Né? E você toma morfina, você fica no paz e amor, né? Nunca tomei, não sei como é que é. Nem queira. Você fica, pô, você tá com uma puta dor, de repente alivia, né? Você fica paz e amor. Beleza. Aí eu comecei, telefone, vamos montar o time. Eu falo, time da morfina. Que legal, cara. Aí nós montamos o time, cara. O Tatu, que tinha vários problemas de contusão. Lesão. Foi o único bicampeão. O único que jogou nos é dois talento, títulos. cara, um talento. Mas problema de contusão. Charles, tá praticamente parando de jogar. Tinha jogado no primeiro time em 2001. Bambu, que tinha sido dispensado sem time. Mineiro, que tinha ameaçado bater no diretor lá em... Ele é coach? Hoje é coach. Hoje ele é casado com a jogadora de vôlei, né? E aquela grandona. Depois eu esqueci. Lá em Brasília ameaçou bater no técnico. Aí foi mandado embora. Diego, meio desacreditado, né? Um puta talento, né? Ramon, que a gente não conhecia. Nossa, foi indicação do técnico argentino da seleção, vamos chamar o... menino... já vamos lá. Manhano. Rubem Manhano.
E sim, foi um time que totalmente desacreditado. Você tem um time campeão, baita time. O Chamel, Nezinho, Renato, Teichmann e tal. Aí você acaba o time. Aí tem o Daniel Alemão, que veio, era um torneio Daniel mecânico. Alemão, torneio mecânico, Arthur Nogueira jogando. Aí você monta um time na volta totalmente catado, né? Demetros e técnico. Demetrio, muito esse técnico, time da morfina mesmo. E o time é campeão, cara. Aquele é o verdadeiro campeão voltou, né? Tirando o Pinheiros na semifinal, que era um... Não, o Pinheiros na final. Pinheiros foi na final. Não, o Pinheiros foi na final com a bola no último, na última cesta. Foi assim, primeira playoff, São José. São José. Pô, de Murilo, Fulvio, São etc. José, São José. Aí você pegou a semifinal Araraquara, São José. que foi o melhor time da fase de classificação. Que nós ganhamos da Araraquara. Jogar até em Matão, lembra que tinha caído o ginásio lá? Sim. Aí você pega a final Pinheiros, cara. Porra, meu. Pinheiros. Marquinhos. Marquinhos, Chamel, Você tá louco. Figueroa, Olivinha, Fioroto, Morro. Porra, meu. Aquilo ali, assim, chegamos na final, conquistamos. Chegamos até onde a gente Aí tava você pra vai lá e é chegar. campeão. Porra. Maravilha. Então eu não falei jogador, mas um time, esse time. Esse time. Tá, um jogador que te decepcionou. Decepcionou? Podia jogar mais? Arnaldinho. Não. Você achou que foi bem? Não. Eu achei que. O ambiente não tava legal. Teve problema de relacionamento. Eu né? lembro. Que você sabe, né? E foi um time desequilibrado. Foi um time desequilibrado. Eu lembro quando eu montei o time, eu montei muito forte, né? Quando nós montamos o time, Zanon, tal, um dia o Renato chegou pra mim e falou: chefe, quem vai marcar, hein? Né? Só Porque era Arnaldinho, gatilho. Brian e ele, né? Só foi um gatilho. time mas não diria que o Arnaldinho decepcionou, não. Tem um outro nome? Será? Não consigo lembrar. Se eu lembrar, eu falo. Não vou ficar, não. Tá. Qual foi o maior torcedor da Winner? Maior torcedor? Porra. Foi o Feto. Pode ser. O Feto tava todo mundo em silêncio. Ele falava: Acorda, cemitério! Você Não lembra? foi o Feto. Vou contar outra historinha. Não foi o Feto. Nós estamos jogando final dos Jogos Abertos em Piracicaba. O dia da agressão? Daí o Do Márcio Nezinho? deu um soco na cabeça do Nezinho. Mandou ele pro hospital. Nezinho ruim. Ambulância. O Nezinho. Eu falei pra Érica, eu vou atrás. Eu não sei onde vão levar esse cara, né? Eu vou atrás. Aí a Érica tava com o Caio, foi embora. Eu não lembro quem tava comigo. Eu falei, vamos atrás. Levaram ele no posto de saúde. Mas puta lugar feio, ruim. Puta lugar que eu desci. Falei, meu Deus. Aí ele tava numa maca, numa sala assim, né? Deitado, eu olhei, que é aqui um vidro assim, eu peguei ele fez assim pra mim, né? Pra ir lá. Ele tava rouco, ele falou assim também. Assim, ó, tira essa mala do meu lado. Era um torcedor, que eu não vou falar quem. Cara, Torcedor do lado. Você tá bom? Você precisa de alguma coisa? Porra, cara, tá numa enfermaria. Meu. Tira essa mala do meu lado. Em off eu conto pra você quem é. Tá, logo. Qual o torcedor que mais cobrava você? O mesmo. O mesmo do? O mesmo. Quando nós voltamos com o time... Não é o... Não vou falar. Eu sei quem é. Quando nós voltamos com com o R? time... Quando nós voltamos com o time, o primeiro Manda o jogo... Caires, fala comigo. Luciano, o primeiro jogo foi contra Araraquara. Eu Que tenho foi certeza. o melhor time da fase de classificação. A estreia da Winner, Araraquara. O time montado, catado, jogador machucado, né? Enfim. Aí nós perdemos o jogo, cara, na estreia. Eu tô saindo do ginásio, ele segura pro braço e fala, ó, e tem outra, viu? Ó, presta atenção. Pra fazer a gente vir sofrer aqui, é melhor não ter time. Ô, louco, juro que ele falou isso. Obrigado, hein? Eu não posso falar quem é, mas eu sei quem é, eu sei quem é. Depois ficava enchendo o saco. Bom, vamos